Pois é, a gente está aqui e a gente queria falar com você hoje sobre um assunto que consideramos muito importante dentro de um planejamento financeiro e dentro de um planejamento de vida da sua família, que é a questão dos seguros. Então, a questão de um seguro de plano de saúde, a questão de um seguro de vida, é muito importante dentro de um planejamento financeiro. Então, eu estou aqui com o Paulo Novaes, ele é consultor de planos de saúde, também trabalha com seguros de maneira geral, conhece-os. E dessa forma, então, a gente vai conversar com vocês sobre isso. Eu vou lançar aqui, levantar a bola para ele matar, que é, dentro de um planejamento financeiro, a gente tem três pilares principais: reserva de emergência, plano de aposentadoria e proteção financeira. E essa proteção financeira é justamente quando a gente fala dessa questão dos seguros. A pessoa está protegida para caso alguma eventualidade com sua própria vida aconteça, ela poder proteger a sua família. A pessoa está protegida para caso precise de alguma coisa referente à sua saúde, ela está protegida. Então, a proteção financeira é um dos pilares fundamentais dentro de um orçamento. E baseando nessa introdução, eu queria perguntar a Paulinho, de fato, para ele poder desenvolver melhor isso. Qual é a importância para a vida financeira e para a vida de maneira geral ter seguro para a gente estar assegurado para desempenhar nossas funções na nossa vida? Responder essa pergunta com uma nova pergunta, para que você fique reflexivo. Você moraria numa casa que não tivesse telhas, mesmo que fosse temporariamente verão? Eu tenho quase certeza que a sua resposta seria não. Na verdade, o seguro ele serve para te proteger e te causar uma sensação até de um sono mais tranquilo. Proteger não só suas finanças, mas proteger a sua capacidade de produção. Hoje em dia, a sua saúde, principalmente, que é um tema que a gente vai falar hoje, é a sua capacidade de produção. Se você hoje não tem algo que protege a tua saúde, se algo acontecer com você, se você ficar doente, como é que você vai prover o alimento, como é que você vai ser provedor na sua casa, entendeu? Então é isso, a importância é essa. Você está protegido, você está blindado, né? Você está totalmente protegido, até para que você consiga galgar patamares diferentes, você começar a crescer na sua profissão, porque todo mundo quer crescer, todo brasileiro quer crescer na sua profissão, quer crescer onde você está, quer mudar de emprego, para um emprego melhor, ou crescer dentro do próprio emprego, mas o que é que te dá esse passo a mais de ousadia? Você tem que ter um lastro para isso, você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter uma aposentadoria já bem em andamento já, tendo em vista que, antes já deve ter falado, mas apenas 1% dos aposentados conseguem viver realmente com dignidade, né? Você tem que ter também, se você tem automóvel, é importante você ter o seguro de um carro, porque, vamos supor, aquele patrimônio lá, você juntou aquele valor, você tem um valor ali imobilizado dentro do patrimônio, dentro de um automóvel, e se você perder ele total, perca total, você perdeu aquele valor inteiro do patrimônio pelo simples fato de não ter um seguro, de não se preocupar. Então, é muito mais caro não ter do que ter. E ter é importante. Ter, você tendo esse lastro, você tendo essa proteção financeira, você tendo uma reserva de emergência, você consegue ser mais ousado na sua profissão. Você consegue dar passos mais ousados dentro da sua profissão, porque você sabe que se você precisar abandonar seu emprego atual para lutar por um emprego onde você vai ter condições melhores, você tem lastro para isso. Você tem um valor para isso que você consegue proteger ali a sua família está protegida. Então, geralmente, pessoas que têm seguro, pessoas que têm uma reserva de emergência boa, arrojada, elas conseguem ser mais ousadas e conseguem oportunidades melhores, conseguem vendas melhores, porque a vida é vendas, entendeu? A vida é vendas. Então, eu digo isso que eu sou vendedor e eu percebo isso. Eu percebo que quando nós temos uma base financeira boa, quando temos uma reserva de emergência boa, nós temos ousadia, capacidade até de negar algumas propostas, capacidade até de não se importar muito com vendas perdidas, entendeu? Sabendo que nós ofertamos o melhor que podíamos, e isso, na vida, no geral, favorece muito. Então, você ter uma proteção, você ter um seguro, te dá mais tranquilidade de tomar decisões novas, te dá mais tranquilidade até de viver uma vida financeira organizada, entende? Então não adianta você projetou sua vida toda financeira, vamos supor, 30 anos, você fez um planejamento de longuíssimo prazo e chegou no final desse ano, você não tem um plano de saúde. E aí você precisa fazer uma cirurgia no coração, uma cirurgia que é bem cara. Tem cirurgia hoje que é 70 mil reais, 100 mil reais.
e é algo que não tem como você não fazer, porque tá a sua vida em risco. Ou você faz, ou você faz. O que é que você vai fazer? Você vai vender seu imóvel, você vai vender automóvel, você vai sacar do seu dinheiro da reserva de emergência para poder pagar e custear aquilo, ou você, desde antes, vai se planejar e fazer um plano de saúde, mesmo que você não use, você está pagando, e quando você vier a precisar, você está acobertado. Então, é aquela frase, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E engraçado que isso faz muito sentido quando a gente relaciona com um conceito nas finanças, que é não incorrer no risco da ruína. Então tem muitos educadores financeiros, financistas, investidores que falam que é necessário a gente não incorrer nesse risco da ruína para que de uma vez só, depois de ter se preparado durante tanto tempo, em uma lapada só, a gente ficar fora do jogo. Ele até cita um exemplo que eu achei muito interessante, que é de uma pessoa no cassino. Então vamos supor aqui 2 momentos. Primeiro, 100 pessoas dentro do cassino, diferentes, cada um vai no dia. A pessoa que foi no dia 36 perdeu, mas no dia 37 em diante, elas continuaram a ganhar. Então, uma dentre 100 perderam. Agora, vamos supor que todos os dias a mesma pessoa vai lá. E dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 33, 34, 35, ela ganhou nesses 35 dias. Mas no dia 36 ela pegou todo o seu dinheiro, fez o investimento errado, não deu certo, perdeu tudo. No dia 37 ela não volta mais para o cassino. Então, a grande lição aqui é, nós temos que estar preparados, assegurados, para que a gente possa permanecer no jogo. Um jogo, inclusive, da vida. Exato. Eu acho que essa é uma lição importante. Tem uma frase aqui, Paulo, que eu queria te perguntar, talvez para a gente encerrar, amarrar essa conversa, que é uma frase que é bem forte, de um educador financeiro que eu admiro muito, mas que ele fala assim, se você tem filhos e uma família, uma esposa, e você não se prepara, você não protege, não tem patrimônio para proteger, nem faz um seguro para proteger a tua família, você está sendo um covarde. Covarde, aqui entenda, é aquele que tem ausência de coragem ou que comete violência contra o mais fraco. E eu queria saber se tu concorda com essa frase. É claro que vamos tirar os extremos, aqueles caras que ganham muito pouco, que não podem pagar, esse cara não é um covarde. E também aquele cara que é um bilionário que não precisa, porque a sua fortuna por si só ela já vai sustentar. Tirando esses dois extremos, é uma covardia? Eu acredito que seja, porque é bem forte essa frase, né, na verdade, mas eu acredito que seja, porque as pessoas hoje elas têm uma tendência de viver uma vida a qual não lhes pertence. A maioria das pessoas, e são pouquíssimas exceções, que vivem a vida que realmente que você pertence, que lhe pertence, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas elas querem ter um carro que consiga competir com o vizinho, elas querem morar no canto onde elas falam, olha, eu moro em tal lugar. As pessoas hoje querem viver de status sem poder. Na verdade, elas até podem, mas toda a sua renda se perde ali e vai para manter o padrão de vida. Isso não é saudável. Isso não é saudável, porque tem outras coisas que são fatores importantes, entendeu? Eu acredito que a gente tem que ter capacidade de proteger as pessoas que nós amamos. E se não, também nos proteger, porque nós somos, em geral, né, vamos falando aqui, de uma pessoa que seja provedor, ela também tem que se proteger, entendeu? Então eu acho uma covardia com uma pessoa que você ama. Por exemplo, você que não faz um seguro, não assegura, não faz um plano de saúde. Eu acho que, primeira atitude, você casou, nem casou na verdade, eu não sou nem casado hoje, eu fiz questão de ter o meu, porque protege a nossa capacidade de produção, entende? Protege a gente gastar o dinheiro todinho, imagina. Tem cirurgias hoje que é 100 mil reais, 70 mil reais. Imagina, você precisar fazer uma cirurgia dessa num acidente grave. E aí? Eu tenho casos concretos de pessoas que venderam imóveis para pagar cirurgias. Uma diária na UTI é 5 mil reais. 6 dias dá 30 mil reais. Pessoas que vendem automóvel, imóvel, se desfaz de patrimônio, perde liquidez de patrimônio, se desfaz de tudo para poder salvar aquela vida. Por quê? Não se preveniu, não fez um plano de saúde. Tem casos de pessoas, por exemplo, hoje é muito recorrente isso. Um parto hoje é por baixo de 10 mil reais, um parto. Então, eu vejo casais que chegam para mim às vezes em um mês X e falam, vamos fazer o orçamento aí do plano de saúde. E aí acaba não fechando. Não, tá alto, tá muito alto. Acaba não fechando. Só que a carência para parto em geral nos planos são 10 meses. E aí durante o processo,
2 meses depois, 3 meses, descobrem que a sua esposa está grávida e aí chega pra mim e fala, ó, quero fazer o plano de saúde. Só que aí o plano não cobre. Nenhum plano cobre, nenhum. Não tem um plano que cubra o parto, porque a carência são 10 meses. E fora isso, ele vai ter que pagar o parto particular, em vez de estar pagando uma parcelinha em torno de R$ 200 por mês. Já com o plano com direito a tudo, ele simplesmente vai pagar, fora isso, ele vai pagar os R$ 10.000 do parto, no final lá do processo, fora vai gastar com pré-natal, com vários exames e várias coisas, que vai gastar muito mais, entendeu? Muito mais mesmo para ter o parto. Então isso é um caso bem simples, de prevenção em relação ao parto e fazer o plano de saúde. Então, todo cliente que está namorando eu já costumo conversar, olha, você está namorando, pretende casar, então faça o plano de saúde com direito a parto, com obstetrícia da sua futura cônjuge. Por quê? Porque é muito alto, isso impacta mesmo no orçamento, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado para que a gente proteja quem ama, entende? Verdade. Então eu acho realmente, é muito forte, mas eu acho a covardia. E tem 2 pontos aqui pra gente finalizar, que eu queria terminar falando. Você pode estar se perguntando aí, caramba, eu queria algo mais direto daquilo que... Qual é a relação entre saúde e finanças? Tenho certeza que nessa altura do vídeo, você já sabe, mas vou terminar com 2 pontos principais. 82% das pessoas que possuem um descontrole financeiro têm problemas de estresse, depressão, falta de sono e outros problemas de saúde. E aí vai acarretar o quê? Esse cara vai precisar ir no médico, pagar consulta. Então o descontrole financeiro gera problema de saúde. Mas também a falta de saúde muitas vezes geram gastos financeiros, que foi o que o Paulinho falou aqui. E para que a gente possa lidar com esses 2 pontos de maneira que seja saudável, a gente precisa fazer um plano que envolva saúde e finanças, para que a nossa vida física e a nossa vida financeira estejam bem alinhadas. Com isso, eu queria agradecer a presença do Paulo aqui, cara extremamente competente, somos irmãos e estamos muito felizes de fato de estar falando com vocês. Deus abençoe. Antes de terminar, eu queria dizer uma frase para você refletir, né? Existem 2 coisas que mudam nossa vida, né? 2 coisas que transformam pessoas normais em pessoas extraordinárias que alcançaram resultados extraordinários. Primeiro, o que você sabe. Segundo, o comprometimento perante o que você sabe. Então você pode ver 1000 vídeos sobre vários temas. Isso não vai mudar nada em você. O que vai mudar em você é a sua atitude. O que você vai levar para a vida é a sua atitude. A atitude de poupar, a atitude de fazer o seu seguro, de proteger, de realmente proteger a sua família, né? Então isso realmente vai fazer a diferença, é a sua atitude, tá bom? Vamos embora.